Olá novamente, seja muito bem-vindo à segunda aula do curso básico de investimentos. Hoje o tema vai ser renda fixa e eu vou começar falando o que é renda fixa. Renda fixa é um investimento com remuneração fixada no momento da compra do título, ou seja, quando você compra aquele título, aquele investimento de renda fixa, você sabe a taxa que você vai ter ao longo dos anos. Por exemplo, se você investe R$1.000 em um título de renda fixa com vencimento de 5 anos e taxa de 10% ao ano. Existem dois tipos de rentabilidades que você pode obter pela renda fixa com essa descrição de investimento. A primeira delas é o investimento com juros simples, ou seja, um rendimento com cupom. Você com certeza já deve ter ouvido falar sobre juros simples, que no mundo dos investimentos é mais conhecido como um rendimento com cupom. Nesse exemplo, você vai ter uma rentabilidade de 10% ao ano sobre R$1.000. 10% de 1.000 é R$100. Então, a cada ano, já que o rendimento é 10% ao ano, todos os anos você vai receber R$100 até o final do período. Ou seja, 10% de 1.000, que é 100, vezes 5, que são 5 anos, você vai receber R$500. No primeiro ano você recebe R$100, no segundo ano R$100 de novo, e até chegar no quinto ano sempre com a mesma rentabilidade de R$100. Então o seu patrimônio de R$1.000 inicial vai aumentando de 100 em 100 até chegar em 1.500. Esse é o funcionamento do juros simples e conhecido também como um rendimento com cupom, porque você vai receber todos os anos, nesse caso ao ano, todos os anos você recebe o cupom de R$100, aquela parte da rentabilidade direto na sua conta. Já os juros compostos, também conhecido como rendimento sem cupom, é aquele rendimento que, em vez de você receber a parcela dos R$100, o cupom ele vai ser armazenado no próprio título. Ou seja, você vai receber no primeiro ano R$100, porque é 10% de 1.000, e esses R$100 vão ser acumulados junto com o seu patrimônio inicial. Dessa forma, você vai ter no primeiro ano R$1.100. Já no segundo ano, o seu rendimento não vai ser em cima dos R$1.000 iniciais, vai ser em cima do que já está acumulado. Ele vai render em cima dos 1.100. Então, 10% de 1.100 é R$110, que é o rendimento do seu segundo ano. Esse rendimento vai ser acumulado com o que você tinha antes, você tinha 1.100, ganhou 110, vai ficar com 1.210. E esse rendimento vai ser, para o próximo ano agora, 10% sobre o total acumulado. E vai continuar dessa forma até você chegar em R$1.610 no final dos 5 anos, que dá mais de R$110 de diferença entre um tipo de investimento e o outro. Você pode pensar que todo investimento de juros compostos é melhor do que um investimento de juros simples, mas você também pode olhar por outra ótica. Por exemplo, se você tem um investimento igual a esse que eu estou dando como exemplo, e você recebe com juros simples, ou seja, com cupom, você vai ter todo ano aquele dinheiro depositado na sua conta, direto para o seu bolso. Já no investimento sem cupom, você não vai ter o dinheiro todo ano, você só vai ter aquele dinheiro no final. Ele vai render mais no final, mas você vai ficar 5 anos sem receber nada direto na sua conta corrente. Mas para aquela pessoa que pensa no longo prazo, que não precisa do dinheiro agora, é sempre melhor um investimento que pague juros compostos, aquele investimento sem cupom. E se você quiser comparar esse mundo de renda fixa com a renda variável, o investimento com juros compostos seria a mesma coisa de que você que investe em ações, recebe os dividendos e reaplica os dividendos para eles renderem ainda mais. Mas isso vai ser explicado na próxima aula quando eu falar sobre renda variável. Mas é possível também transformar um investimento de juros simples em um investimento de juros compostos, da forma seguinte: você vai pegar aquele cupom, aquela rentabilidade que você vai receber todo mês ou todo ano, ou de 6 em 6 meses, como é a maior parte dos casos, pegar aquela parte e reaplicar em outro investimento. Ou seja, aquele dinheiro não vai ficar em sua mão parado sem render. Ele vai ser utilizado para outro investimento e vai render no outro investimento que você fizer. Isso pode ser muito visto nos fundos imobiliários, por exemplo. Nesse tipo de investimento, você vai receber todos os meses uma quantidade de proventos que podem ser utilizados para comprar outras cotas de fundos imobiliários ou ações ou qualquer outro tipo de investimento. Só que você não pode dizer que esse é um investimento com cupom, porque o cupom é uma rentabilidade fixa e os rendimentos, os proventos dos fundos imobiliários são variados.
Tem alguns fundos imobiliários que ficam meses sem pagar, que pagam meses com patamares muito altos e patamares muito baixos. Voltando agora para a renda fixa, eu separei os tipos mais comuns de renda fixa que podem ser encontrados. No primeiro bloco eu separei o Tesouro Direto, que é quando você empresta seu dinheiro ao governo e recebe os rendimentos em troca do seu empréstimo. Depois vem os CDBs, que é quando você empresta dinheiro aos bancos e também recebe o rendimento de volta. E as debêntures, que é quando você empresta seu dinheiro às empresas e recebe aquele rendimento. Nessa aula sobre renda fixa, eu vou focar apenas nos dois primeiros títulos, que são o Tesouro Direto e os CDBs, porque eles são os investimentos mais comuns que existem na renda fixa. Nesse segundo bloco, eu separei o LCI, que é você financia o setor imobiliário, o LCA, que você financia o setor de agronegócio, e o LC, que é a letra de câmbio, que é um título de crédito. Esses três, eles são parecidos com os CDBs, eles seguem basicamente as mesmas regras. Por isso, quando você aprende sobre CDBs, você está aprendendo também sobre LCI, LCA e LC. No terceiro bloco eu separei o CRI, ou CRI, que é você financiar o setor imobiliário, assim como o LCI, só que com algumas diferenças. O CRA, ou CRA, que você financia o setor agrícola. E separei também a poupança, que já é manjada, todo mundo conhece, é um investimento bem ruim, por isso que eu deixei ele em vermelho e eu não vou nem falar sobre ele aqui nessa aula. Eu até falei sobre isso na primeira aula, comparei as rentabilidades da poupança, do CDI e do Ibovespa. E por fim, eu separei também os fundos de renda fixa, que não são investimentos de renda fixa, mas eu quis colocar aqui porque eles são muito parecidos. A gente vai ver mais na frente o funcionamento dos fundos de renda fixa, só que eles também sofrem as mesmas regras de imposto de renda, eles têm basicamente as mesmas rentabilidades dos investimentos que a gente vai ver aqui nessa aula de renda fixa. O primeiro investimento de renda fixa a ser focado vai ser o Tesouro Direto. Aí eu separei aqui os tipos de Tesouro Direto que existem. O primeiro deles é o Tesouro Prefixado, que existem atualmente 3, o prefixado 2023, 2026 e 2031. Os anos que acompanham o nome dos títulos correspondem às datas de vencimento do título. No Tesouro Prefixado 2023, o vencimento é no dia 1/1 de 2023, ou seja, você só vai poder sacar o seu investimento nessa data. Você pode até sacar antes, mas a rentabilidade não vai ser garantida igual essa que está sendo mostrada, que é 4% ao ano. Se você sacar antes, pode ser que você tenha até uma rentabilidade melhor, mas pode ser que você tenha uma rentabilidade pior. Então, para garantir que a rentabilidade seja de 4%, você tem que manter o seu título até a data de vencimento. É fácil de perceber também que quanto mais tempo você fica com aquele título investido, maior vai ser a rentabilidade. O título de 2023 tem uma rentabilidade menor do que o de 2026, porque você vai ficar mais tempo sem ver o seu dinheiro vai ficar investido longe de você e ele terá uma rentabilidade maior. É possível também ver o investimento mínimo que você precisa para investir nesses títulos. Cada um tem um investimento mínimo diferente, mas a média está em torno de R$ 36. Então é um investimento bem barato que você já pode começar a fazer com pouco dinheiro. O terceiro título, ele é diferente dos dois primeiros, porque ele é um título de tesouro prefixado com juros semestrais. Ou seja, esses juros semestrais correspondem a um título com cupom. É aquilo que eu falei no começo da aula. De 6 em 6 meses você vai receber aquele cupom direto na sua conta. Aquela rentabilidade fixada vai ser depositada na sua conta todos os meses, diferente dos outros dois primeiros, que você só vai ver a rentabilidade, só vai ter o dinheiro em conta no final, a não ser que você saque antes. Os dois primeiros vão ter um funcionamento igual aos juros compostos, que vão ser os juros sobre juros. Já o terceiro, que é com juros semestrais, ele vai te pagar aquele cupom todos de 6 em 6 meses, e com esse cupom você pode fazer outras operações, pode gastar o dinheiro, pode investir e aí fazer esse investimento de juros simples se tornar um investimento de juros compostos. O nome do título ser prefixado corresponde a você saber a taxa que você vai receber no começo. Cada um deles tem uma taxa fixa, 4%, 6,42%, 7,15%. Essas taxas são fixas e não se alteram, diferente do que a gente vai ver a seguir. Ainda assim, é renda fixa. Mesmo que a taxa se altere, o que a gente vai ver a seguir, que são investimentos pós-fixados, ainda assim é investimento de renda fixa. Aqui é o título pós-fixado do Tesouro Direto. No título pós-fixado, você não sabe exatamente quanto é que você vai receber no final, mas ele ainda assim é um investimento de renda fixa. Por quê? Porque ele tem uma taxa fixa de 0,0344% na rentabilidade anual, mais a taxa Selic. Então, é uma taxa fixa, porque você sabe que seu rendimento vai ser sempre igual à taxa Selic, mais aquele percentual. Nesse caso,
o Tesouro Selic 2025 vai render essa rentabilidade. Taxa Selic mais uma rentabilidade fixada no começo. Esse 0,0344 não vai mudar, mas a taxa Selic varia porque o governo fica sempre alterando a taxa de juros, que é a taxa Selic. Aqui ao lado eu coloquei um exemplo de como seria essa rentabilidade hoje. Supondo a taxa Selic over a 1,9% ao ano, mais os 0,0344%, teria uma rentabilidade de 1,9344% ao ano. Essa seria a rentabilidade desse título de Tesouro Selic pós-fixado. Apesar do vencimento do título Tesouro Selic ser em 2025, você pode sacar esse dinheiro antes sem ter nenhum prejuízo. Só que o ideal mesmo é sacar sempre depois de 30 dias, porque ele vai ser cobrado uma taxa de IOF, que é um imposto que a gente vai ver a seguir, e esse imposto ele é zerado depois de 30 dias. Dos títulos de Tesouro Direto, o único que você pode sacar a qualquer momento sem prejuízo é o título do Tesouro Selic. Os outros títulos, se você sacar antes do vencimento, você vai ter uma variação no rendimento, e isso pode prejudicar sua rentabilidade. Por isso que o Tesouro Selic é muito utilizado como reserva de emergência, porque é aquele dinheiro que você guarda e a qualquer momento que você precisar para alguma emergência, você pode sacar para utilizar. E no próximo dia útil, ele já vai estar disponível na sua conta para você utilizar para qualquer eventualidade. Seguindo a classificação do próprio site do Tesouro Direto, o próximo investimento é o indexado ao IPCA. Esse título ele vai render uma taxa especificada no começo, mais o IPCA, que é o índice mais comum para calcular a inflação. Então, investindo no Tesouro IPCA, qualquer um desses três que seja, você vai estar exposto à inflação e vai ter uma rentabilidade sempre superior a ela. No primeiro deles temos o Tesouro IPCA 2026, que tem o vencimento em 15 de 8 de 2026, e ele vai ter uma rentabilidade de 2,36% mais o IPCA. Então, se o IPCA for 3%, ele vai render 3 mais 2,36%, ele vai render 5,36%. E os outros títulos a mesma coisa. Cada um dos três títulos de Tesouro IPCA tem um investimento mínimo diferente, mas com pouco dinheiro você consegue investir em qualquer um deles, porque o mais caro dos três custa R$ 57,59. O Tesouro IPCA tem aquele mesmo porém do Tesouro Prefixado. Se você sacar o seu dinheiro antes da data de vencimento, ele vai ter uma rentabilidade diferente do que foi contratado no começo. Ou seja, ele pode ter uma rentabilidade superior ou ele pode ter uma rentabilidade inferior. Então, se você quiser aquela rentabilidade que você contratou, ou seja, o IPCA mais uma taxa, então você tem que manter o seu título até a data de vencimento. Para investir no Tesouro Direto, você pode investir pelo seu próprio banco ou corretora, de forma bem simples, e na maioria das vezes você não vai ser cobrado nenhuma taxa por isso. Existem também mais três tipos de Tesouro IPCA disponíveis atualmente, que é o 2040, 2045 e 2055, sendo que o 2040, o 2055 e o 2030, eles têm aquele sistema de juros semestrais, ou seja, é um título com cupom. De 6 em 6 meses você recebe seu rendimento e pode utilizar esse rendimento para aplicar em outras operações. Dos 6 tipos de Tesouro IPCA mostrados, o que rende mais atualmente é o Tesouro 2055 com juros semestrais, porque você tem que manter o seu dinheiro preso por muito tempo, então a rentabilidade é mais elevada. O próximo tipo de investimento que eu vou focar agora é o CDB. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Ele é um investimento de renda fixa emitido pelos bancos, ou seja, você vai emprestar o seu dinheiro aos bancos e no final do período contratado você vai receber o seu dinheiro de volta mais o rendimento, mais os juros. A vantagem de se investir em um CDB é que ele possui proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até R$250 mil. No caso de você comprar um CDB de até R$250 mil e aquele banco quebrar, o FGC vai ser o responsável por restituir o valor para você. Ele vai servir praticamente como um seguro, uma segurança daquele investimento. Por isso que investir no CDB te dá uma segurança maior do que investir em outros investimentos, como uma debênture, por exemplo, que não tem proteção nenhuma. Essa segurança do FGC só não é tão boa quanto a segurança do Tesouro Direto, porque no Tesouro Direto o seu dinheiro está protegido pelo governo federal, pelo Tesouro Nacional. Ou seja, o seu dinheiro só vai ser perdido se o país quebrar. Por isso que muitos consideram, e eu também, o investimento em Tesouro Direto como o investimento mais seguro que existe, mais seguro até mesmo do que a poupança. Uma outra vantagem é que existe um CDB de liquidez diária, que você pode sacar o seu dinheiro a qualquer momento e ter uma rentabilidade melhor do que a poupança. Esse tipo de CDB ele é usado normalmente como uma reserva de emergência, que é aquele dinheiro que você deixa separado, não procurando muita rentabilidade, mas para ter a segurança de em alguma emergência você sacar aquele dinheiro e utilizar. Uma das desvantagens dos CDBs é que a maioria deles possui um vencimento entre 1 e 5 anos em média, o que garante pouca liquidez. Outra desvantagem é que a rentabilidade dos CDBs acompanha a taxa de juros, a taxa Selic.
E se a taxa Selic está em queda, a rentabilidade dos CDBs vai ser cada vez menor. Aqui eu tirei um print da corretora XP dos CDBs que estão disponíveis atualmente. Aqui, por exemplo, a primeira linha, o CDB Realize Crédito, é o nome do CDB. O vencimento dele está para 2022, ou seja, você investe hoje e em 2022 você recebe aquele dinheiro em sua conta, em 20 de agosto de 2022. Ele vai ter uma rentabilidade de 137% do CDI, ou seja, o que o CDI render naquele período, ele vai render 137% daquele valor. O CDI normalmente acompanha a taxa Selic, então ele vai render mais ou menos a mesma coisa que a Selic vezes 137%. A liquidez é quando você recebe o título, a mesma coisa que o vencimento. Os juros vão ser pagos no vencimento, porque ele é um título que só vai pagar no final. Ele não é um título de juros semestrais, não é um título com cupom, é um título sem cupom. E a aplicação mínima dele é de R$1.000. Então, com R$1.000 você já consegue comprar uma cota desse CDB. Na resenha de baixo tem outros CDBs com vencimentos diferentes, rentabilidades diferentes e aplicações mínimas diferentes. Aqui na XP eu não encontrei nenhum CDB com liquidez diária para mostrar. O último dos CDBs que eu trouxe, que é o CDB do Banco Pine, ele possui uma classificação de risco classificada como BBB-. Esse é o rating daquele CDB. Essas classificações elas costumam ser de A até D. Então, nesse caso, o CDB do Banco Pine tem uma classificação até boa. É sempre bom saber o rating daquele investimento que você vai fazer, caso esse tipo de investimento possua a classificação, porque é possível saber o tipo de risco que você está se metendo antes de começar a investir. Por fim, eu vou falar do imposto de renda nos investimentos de renda fixa. Então, todos aqueles investimentos que eu classifiquei como renda fixa vão sofrer as mesmas cobranças de imposto de renda seguindo essa tabela. A cobrança do imposto de renda varia de acordo com o tempo que você deixa o seu dinheiro investido. No caso de um CDB de 5 anos, ele vai ser acima de 720 dias investidos, ou seja, ele vai ter uma cobrança de 15% de imposto de renda, a menor das cobranças. Mas se você investe num Tesouro Selic e no dia seguinte você já saca o seu investimento, você vai ter a cobrança maior de todas. O imposto de renda vai ser de 22,5%. Mas alguns títulos de renda fixa são isentos de imposto de renda, como é o caso do LCI, LCA, CRI, CRA, poupança e um tipo de debêntures específica, que é o de debêntures incentivadas. Outro imposto que vai incidir sobre os investimentos de renda fixa é o IOF, e ele também segue uma tabela regressiva. A taxa do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, vai incidir em cima do lucro do seu investimento. Ele vai começar com 96% de taxa sobre o seu lucro e vai ser reduzido até zero depois de 30 dias. Por isso que o ideal nos investimentos de renda fixa é deixar pelo menos 30 dias investidos para garantir que não haja cobrança de IOF. Alguns títulos de renda fixa também são isentos de IOF, como é o caso do LCI, do LCA, do CRI, do CRA, da poupança e também das debêntures incentivadas. Agora eu vou falar de algumas outras taxas importantes que pouca gente menciona. A primeira delas é a taxa de custódia da B3, que é a taxa CBLC. Ela é uma taxa de 0,25% ao ano do valor total investido, não do seu lucro, do valor total dos investimentos do Tesouro Direto. Recentemente houve uma mudança nessa taxa e ela foi isenta para o Tesouro Selic nos valores até R$10.000. Isso foi para beneficiar a maioria da população que deixa o seu dinheiro rendendo no Tesouro Selic como forma de reserva de emergência. E a maior parte das pessoas que investem no Tesouro Selic tem menos de R$10.000 investidos. A segunda taxa é a taxa de custódia ou taxa de administração da sua corretora ou do seu banco. Em todas as corretoras que eu conheço, essa taxa ela não é cobrada, mas é bom você verificar na corretora ou no banco que você vai investir se há cobrança dessa taxa de custódia. Aqui eu trouxe um print do site da XP que mostra que eles não cobram taxas para os investimentos de renda fixa. Eles separaram renda fixa como não há custo e embaixo Tesouro Direto com a taxa zero de custódia, a taxa de administração zero, e embaixo a taxa de custódia da B3, que é igual para todos os investimentos do Tesouro Direto. Essa taxa de 0,25% existe em qualquer lugar que você for investir. O que eu tenho atentado é para a taxa de administração, que é essa taxa aqui, a taxa de custódia zero sendo cobrada, e aqui em renda fixa eles colocaram como não há custos. Eu tirei um print também da corretora Clear, que eu utilizo para comprar ações, e aqui mostra que o Tesouro Direto também não há cobrança de taxa de administração. Abaixo ele fala da taxa CBLC, mas é aquela taxa que é cobrada em qualquer lugar, porque é uma taxa não da corretora, e sim da B3, que é o custodiante. Chegamos ao fim de mais uma aula, essa foi a aula de renda fixa. A próxima aula a gente vai falar sobre renda variável. Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima.